Quem disse que histórias em quadrinhos só têm ação e aventura? A representação da morte nas HQs é tão importante que de Maurício de Souza com Dona Morte a Neil Gaiman com a perpétua morte de Sandman, ela se faz presente em histórias infantis e adultas. Os quadrinhos eram vistos muito como diversão infantil, né? Uma coisa para crianças, para bestalhada, etc. A partir dos anos 70, uma nova leva de autores, né, começou a dizer, não, a gente pode fazer uma coisa mais interessante aqui, a gente pode discutir assuntos realmente relevantes sobre, né, sobre a humanidade, sobre o tempo, sobre a morte, sobre a vida em si. Hoje em dia, né, a morte a morte nos quadrinhos americanos, né, das grandes editoras, da Marvel, da DC, né, que publica o Superman, Batman, ela se tornou uma estratégia comercial, né? Praticamente todos os grandes personagens, ou não tão grandes, já foram mortos e depois voltaram, entendeu? Já se tornou um expediente meio desmoralizado, né? Ninguém acredita mais quando um personagem morre porque ele sabe que em 1 ou 2 anos ele vai retornar. Hoje em dia já não tem o apelo que teve em 93, quando mataram o Superman pela primeira vez, né? Eu acho que foi a única também. E aí mataram o Superman em 93 e realmente foi um estouro, né? Porque ninguém imaginava que algum dia alguém fosse fazer uma história em que o Superman morria. Trouxe até um exemplo aqui de uma HQ que foi meio que pioneira nisso, e o personagem está morto até hoje, felizmente. Essa é a morte do Capitão Marvel, o Capitão Marvel da Marvel. Em 82, né, ele fez essa história em que o Capitão Marvel morria da forma mais comum, prosaica possível. Ele morria de câncer. Ele pegou câncer, ele estava combatendo um vilão lá que era radioativo, isso anos antes, né, na HQ dele, anos antes. Ele combatendo lá um personagem que era radioativo, a radiação afetou ele pegou câncer. Aí nessa chamada graphic novel aqui, né, um romance gráfico, que é uma HQ especial, tal, que é só uma história, ele descobre que está com câncer e aí é o processo dele morrendo. Isso aqui, apesar de ser bonito, é um clichê, né? A morte como uma senhora que com um rosto de caveira, né? Num manto negro e tal, né? É a representação clássica da morte. Nem sempre ela aparece assim, né? Eu separei aqui outro exemplo de uma representação gráfica da morte muito interessante, que foi apresentada na revista Sandman. Que é essa moça aqui. Sandman é como se fosse a representação do sonho, né? do universo onírico. E ele é irmão da morte. E aí o autor, como ele é um chamado perpétuo, né? Uma representação do sonho, ele inventou que a morte é a irmã mais velha do sonho. E ele representou a morte como uma gatinha gótica, que é essa moça aqui. Os quadrinhos, quando ninguém fica morto por muito tempo.